Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD. Sim, senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No segundo trimestre de 2024 da Escola Bíblica, estamos estudando esta bela lição, onde já tivemos a nossa lição de número 1, o início da caminhada, e agora estamos chegando à lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Estamos estudando em todo o trimestre a carreira que nos está proposta. Desde a entrada na aceitação pela fé do sacrifício de Cristo por meio da pregação do Evangelho, até uma vida nova e transformada, pautada na prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, dos apóstolos e dos profetas, estamos seguindo no tratamento do Espírito Santo em santificação até chegar ao arrebatamento da igreja e termos corpos semelhantes ao do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nessa segunda lição de Escola Bíblica Dominical, nós iremos explorar a leitura bíblica em classe, assim como também outros textos, como por exemplo João, capítulo 10, o Salmo de número 23, Ezequiel, capítulo de número 34. São todos referências e sugestões que nós damos para os irmãos também usar em suas aulas para a Escola Bíblica Dominical. Então eu te convido para ficar conosco até o final. Nós iremos também sugerir alguns vídeos do nosso canal principal Bíblia de Fato e também no final temos uma surpresa para os irmãos em relação a vídeos e a subsídios aqui no canal EBD, sim senhor. Fica conosco até o final. Esse é o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense, canal EBD, sim senhor. Nós iremos seguir a nossa forma de abordagem das lições, fazendo uma exegese da leitura bíblica em classe. Depois, em cada tópico, de forma resumida, nós iremos conferir a coerência bíblica e teológica dos tópicos para que nós venhamos trazer uma aula abençoada para os irmãos no domingo pela manhã. Os textos da leitura bíblica em classe são Mateus 7, 13 e 14 e Mateus 3, 1 a 10. Uma das perguntas que nós precisamos fazer e buscar responder nessa lição é: por que ele escolheu esses dois textos? Por que não escolheu outros textos já citados, como o João 10, que nós iremos se utilizar dele aqui, ou o Salmo 23, ou Ezequiel 34, que fala dos pastores infiéis? Mas indo ao texto, a principal referência a Mateus 7, 13 e 14 é Lucas 13, 24, que é o texto áureo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Já Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então ele está sugerindo uma porta contrária a outra porta que ele diz que é a porta da perdição. Então a porta que é mais estreita para entrar, ela é a porta que se deve entrar, porque a porta mais fácil, não de entrar, mas de sair ou de se perder, ela é aquela que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, veja, há dificuldade de encontrar, de procurar, ou de querer entrar pela porta estreita, mas a porta larga, para ir para o local largo e fácil, ela é fácil de ver. E no sentido de sair de dentro do reino, a porta larga também o pastor não consegue conter ela. Já em Mateus 3, nós iremos adentrar em Mateus 3 daqui a pouco, nós iremos primeiro para João capítulo 10. Então, qual a relação que há em a porta estreita, em porta, em caminho e João capítulo 10? O que João capítulo 10 nos traz de ensinamento? João capítulo 10, Jesus está falando sobre o bom pastor, está falando também sobre os maus pastores, sobre os maus líderes. Então ele fala sobre o mercenário, o ladrão, aquele que não ama e não se entrega às ovelhas, em contraposição ao seu amor e à sua entrega, que ele tem poder para doar a sua vida e tornar a tomá-la. Já o mercenário, ele não faz isso. Ele vê o lobo, o chacal, o inimigo vir roubar as ovelhas e ele não está preocupado com isso. O que ele quer é apenas tirar vantagem. E você já tira daí características do verdadeiro pastor Jesus e do falso pastor. Mas
nós precisamos confrontar essas verdades com os usos e costumes dos tempos bíblicos, porque os usos e costumes dos tempos bíblicos mostram um aprisco, as ovelhas, o pastor e o cuidado que o pastor tinha dessas ovelhas. E por conta desse cuidado, você precisa, meu amado professor, e você que irá ministrar a aula da escola dominical no domingo pela manhã, se utilizar dessa explicação que você vai encontrar em um dos manuais de usos e costumes dos tempos bíblicos. Talvez na internet você encontre. E também em vídeos aqui do nosso canal que nós iremos sugerir, você também vai encontrar. O pastor construía um aprisco de pedras e colocava galhos de espinhos em cima do muro para que as ovelhas não fujam saltando. Normalmente eles procuravam uma entrada de uma rocha para fazer ali o aprisco, para que as ovelhas, quando desejassem, entrassem também naquela caverna. A porta, e só tinha uma, a porta desse aprisco era muito estreita. Era uma porta praticamente que só daria para entrar uma ovelha de cada vez. E esse é o objetivo. Quando Jesus Cristo diz, eu sou a porta das ovelhas, significa que nesse aprisco não havia uma porta de madeira para trancar aquele aprisco. Quem era a porta daquele aprisco? Era o próprio pastor, que dormia ali na porta, encostado na rocha, onde tinha a caverna, e os pés no muro de pedra que ele construiu. Ele era a porta. E o objetivo dessa porta ser tão estreita e ainda do pastor estar nela, sentado nela, dormindo sobre ela, é porque o pastor ele tinha que controlar, ele tinha que cuidar, organizar, selecionar, consagrar, limpar, purificar as suas ovelhas. A mensagem do cuidado que o pastor tinha com esses animais, e também podemos se utilizar do Salmo 23, que Davi exulta pela presença constante do Senhor sobre a sua vida, mostrando também esse cuidado que esse pastor tinha com esses bichos. Então, quando o pastor ficava na porta, então ele tinha como marcar as ovelhas, ele tinha como limpar as ovelhas de alguma coisa que estava sobre elas, ele tinha como organizar a entrada dessas ovelhas, e também ele protegia essas ovelhas para que elas não saíssem, não debandassem para fora, e aí traria uma dificuldade para ele. Ele marcava as ovelhas com algum tipo de tinta, colocava azeite na cabeça para que a ovelha seja protegida das moscas. Então, o objetivo da porta ser estreita é que as ovelhas tivessem a marca do pastor. O cheiro do pastor estava nas ovelhas. Isso é muito importante, é muito revelador para nós, que mostra o cuidado e a responsabilidade e o tratamento individual que Jesus Cristo tem por cada um de nós. A própria Bíblia Sagrada fala da ovelha neófita, a ovelha nova e a ovelha já adulta. As pequenas ele leva no seu regaço, nos braços, as que não podem andar, que ainda amamentam. E já as velhas, aquelas que sabem ser fiéis, que conhecem o caminho, ele as guia mansamente. Então existem pessoas que precisam da parte de Deus de um cuidado especial porque ainda não sabem encontrar o caminho e por qualquer coisa quer pular fora do caminho. É muito revelador tudo isso. E tudo mostra o amor e a proteção que o pastor tem para com as suas ovelhas. Tanto é que Apocalipse 3:8, quando Jesus falando para a igreja diz: "Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, uma oportunidade, ao qual ninguém pode fechar, pois sendo fraco guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome." Essa porta de salvação, essa porta de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ela está disponível para a igreja e para aquele que quiser. Mas aqueles que conservam sempre essa porta de comunhão são aqueles que guardam a palavra e não nega o nome do Senhor. Do contrário a isso, é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, me ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Comunhão. Jesus Cristo, com insistência, batendo a porta dos orgulhosos, da igreja orgulhosa ou opulenta, que já está rica e não precisa mais de Jesus. Ou seja, é Jesus querendo ter comunhão com o seu povo. E isso é esplendoroso. Vamos chegar agora a João capítulo 10, mas
Mateus 7, 13 e 14 está dentro do contexto do Sermão da Montanha, das Beatitudes. E o que antecede o versículo 13, logicamente, é o versículo 12, que é a lei áurea. Faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Então, tudo vai girar em torno do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, o Sermão da Montanha é o código de ética para aqueles que estão dentro do reino. Então, as três palavras chaves para essa lição é crer, obedecer e perseverar. Isso é o que resume toda essa lição. Então, crer no Senhor Jesus Cristo não é apenas algo subjetivo que eu vivo da maneira que eu quero. Crer, entrar dentro dos parâmetros do Senhor, da ética cristã de Mateus 5, 6 e 7, e agora permanecer nessa ética, nessa porta estreita, nesse caminho, na conduta de acordo com o aprisco que o pastor preparou. Tanto é que o Deus que propôs a Israel, e Israel é figura de ovelhas e Deus como pastor. Ele propôs a vida ou a morte para Israel, ou seja, propôs uma escolha, semelhante a Mateus 7,13, entrai, né, entre. Então ele está sugerindo, da mesma maneira que em Deuteronômio 28 ele sugere também. E ele diz: escolhe, pois, a vida para que viva. Isso é a misericórdia e a bondade de Deus. Mas já falando daqueles que não são os pastores, os líderes, quem não faz a vontade de Cristo em relação às ovelhas, ou o ladrão de João 10, quem são esses ladrões? Segundo João 10, primeiro, o ladrão ele é aquele que sobe por uma outra parte. Esse é o ladrão e o salteador. É aquele que não anda pelo caminho da justiça, que não pagou e nem pagará o preço que Jesus pagou, que não prega o evangelho do reino, assim como Jesus pregava. Os fariseus eram tidos aqui também como esses ladrões, que eram cegos e guiavam outros cegos para a perdição. São estranhos às ovelhas, segundo o versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Os que vieram antes de Cristo, esses são os ladrões e os salteadores. Lá em Atos capítulo 5, versículo 34 a 39, nós temos a sugestão de Gamaliel que diz: não, deixe esses homens à vontade, porque muitos vieram antes deles e se levantaram e se desfizeram logo. Mas se isso realmente, se esse mistério vem de Deus, então homem algum pode se levantar contra aquilo que Deus fez. Veja o que diz João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Toda a liderança de Israel que não tocou a trombeta, ou não ofereceu os sacrifícios, ou não agradou a Deus da maneira que deveria agradar, não são os líderes que são escolhidos pelo Senhor. O verdadeiro líder, que é escolhido pelo Senhor, ele tem a marca de Cristo sobre a sua vida. E o objetivo dos ladrões, segundo o versículo 10, é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. O ladrão de João 10 não é Satanás, mas esse ladrão ou esses ladrões estão submissos a Satanás pelo engano de Satanás. Satanás, segundo Apocalipse capítulo 20, é aquele que engana as nações. Então, esses fariseus, esses perseguidores de Cristo, esses anticristos, esses falsos mestres citados em outros textos que também fazem parte desses ladrões, salteadores ou lobos devoradores, esses são aqueles que estão enganados no laço de Satanás. Caíram pelo prêmio de Balaão, de Caim, andaram pelo caminho de Saul ou de Eli, e esses não fazem a vontade de Jesus Cristo. São chamados também, no versículo 11 até o versículo 15, de mercenário. E o mercenário é aquele que trabalha apenas para ganhar alguma coisa e não considera ser alguém dentro do reino como alguém que tem um chamado do Senhor. Diferente de Jesus, que ele dá a sua vida pelas suas próprias ovelhas. O que não ouvir Jesus não poderá ser parte das ovelhas de Jesus. E esse ouvir Jesus é dar ouvidos à voz do Senhor. Veja o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 26 e 27.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem. Então Jesus sabe quem são os dele. Ele conhece aqueles que são deles. E aqueles que são dele obedecem à sua palavra. Então, simplesmente as ovelhas de Jesus creram nele e obedecem a ele. E aí onde entra a questão da porta estreita. Então, João capítulo 10, meu amado professor, é importantíssimo para essa segunda lição sobre a porta estreita e a porta larga. Então, não deixe de usar João capítulo 10. E o Salmo 23 nós podemos usar como cuidado desse pastor, que nos guia para o alimento, que está conosco todos os dias, que usa o cajado e a vara para nos proteger dos inimigos, e também para censurar pelos nossos erros. E que certamente a bondade e a misericórdia desse pastor nos seguirão todos os dias da nossa vida e por isso nós habitaremos nesse aprisco. Não iremos fugir desse aprisco por causa do cuidado desse pastor. O mercenário ele não cuida, mas o pastor Jesus, ele cuida. Então, como se entra pela porta? O que se deve fazer para permanecer nesse aprisco, nessa porta ou nessa oportunidade e perseverar até o final? E aí onde entra o porquê ele usa Mateus capítulo 3. Ele não poderia ter usado outros textos, mas porque ele usa Mateus capítulo 3. Ele usa Mateus capítulo 3 porque entrar pela porta significa mostrar, evidenciar e produzir o fruto daquele que verdadeiramente adentrou pelo convite, entrar e pela porta. E agora ele produz fruto do Espírito. E aquele que produz o fruto do Espírito, ou seja, aquele que produz frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista, esse de fato já anda na porta estreita. O texto diz: naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui está a primeira característica daqueles que estão para entrar nessa porta que é Cristo Jesus. O mesmo diz: eu sou a porta das ovelhas. Então, aqueles que se arrependeram, aqueles que prepararam o coração e se entregaram ao Senhor para serem transformados, e agora eles são uma nova criação, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí João usa o texto de consolação de Isaías capítulo 40, aqui no versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai um caminho ao Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Caminho para o coração sem o espírito. Lembra da explicação da água e do espírito? Que ermo, coração, ermo, deserto é o nosso coração sem o espírito? Esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então multidões de pessoas estavam recebendo essa mensagem de João, que era: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Então João está convidando ao povo a olhar para Isaías e preparar o caminho que o Senhor, que Deus está vindo aí para entrar nos corações. E essa era a obra de João, preparar o caminho para receberem Jesus Cristo. E João diz no versículo 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Símbolo de purificação, eles confessavam os seus pecados. Então, arrependidos, confessavam os seus pecados e João limpava eles dos seus pecados. O símbolo daquele ritual com água simboliza que eles estão de coração arrependidos diante de Deus. Então, como eu entro pela porta estreita? Se eu estou arrependido. Se eu fui confrontado do meu pecado, estou arrependido, estou preparando meu coração para se entregar ao Senhor e confesso os meus pecados. Segundo Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com isso, nós agora já estamos ligados, ou melhor, já passamos pela porta, estamos dentro do aprisco do Senhor. É por isso que João diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Para quem ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para os fariseus. Porque os fariseus, semelhante a Jesus, vinham apenas para testar e saber quem era João. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, saduceus também,
Dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas aqui são judeus também, saduceus e fariseus, os dois principais partidos, um que veio lá do Egito, em 250 a.C. já começou todo esse movimento com os macabeus, e o outro que veio lá do norte, lá da Síria, e juntou esses dois partidos aí. Um que suportava o domínio de Roma e o outro que era mais do povão e lutava contra a dominação de Roma. Então, esses dois partidos vinham até João para testar, para perguntar quem é João. Aí João diz que eles são víboras, são cobras, e que eles devem produzir frutos de quem é arrependido para vir ter com o João ser batizado. Porque o trabalho de João era esse, batizar para o arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. É como se João Batista estivesse dizendo a os saduceus e fariseus: vocês não estão arrependidos de verdade, estão dizendo que são filhos de Deus, que seguem nas pisadas de Abraão? Se for assim, até essas pedras também podem ser filho de Deus, se para ser filho de Deus só é dizer que é filho de Abraão. Ou seja, não é a fé judaica que vai salvar vocês, é se arrependerem de coração e voltarem para a palavra de Deus. Aquilo que ele cita desde o início em sua pregação, que é Isaías capítulo 40. Então, João finaliza no texto da leitura bíblica, no versículo 10, e também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E isso acontecerá. Acontecerá, acontece quando alguém morre, mas acontecerá nos juízos que acontecerão posteriormente, dos justos e dos injustos. Mas vamos ver o que diz aqui em Lucas, capítulo 13 e versículo 7, na parábola da figueira estéril. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então, aqueles que não produzem o fruto do Espírito, eles podem até tentar parecer que são salvos, externando uma religião, mas tem que produzir o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, que todo professor de escola dominical conhece de forma decorada. Então, o que Jesus Cristo diz para esses que são inúteis, para esses que desprezam a palavra de Deus, para o Israel que negou Jesus crucificado, é: vocês serão cortados, porque são inúteis, porque não produzem o fruto que Deus espera que venham a produzir. Já em Mateus, no capítulo de número 7 e nos versículos 16 a 20, temos o seguinte texto, que diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Como nós podemos aplicar isso à igreja nos dias de hoje? Simples. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, falou sobre eles. Também Judas, em sua epístola, também fala sobre eles. Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão homens amantes de si mesmos, presunçosos, olha os frutos, aborrecedores de pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, mais amantes dos deleites desta vida do que amantes de Deus. Destes, afasta-te. Esse é o conselho de Paulo, para que você não apodreça em relação a eles também. Estão podres e querem apodrecer os outros. São cegos guiando outros cegos. Então, a religião, ela não consegue nos fazer produzir frutos bons para Deus. E sim uma comunhão verdadeira com o Espírito, uma vida nova, porque todo mundo, toda a igreja vai saber se alguém é crente ou não. O mundo sabe se aquele camarada é crente ou não, porque é só esperar ele produzir o seu fruto. O fruto de malícia ou um fruto de bondade? Um fruto de justiça ou um fruto de injustiça? Depois da exegese das duas leituras, que foi a leitura bíblica em classe, nós adentramos agora na introdução e o comentarista, o pastor Osiel Gomes, na introdução, ele traz que porta estreita é o dever que nós temos de escolher, de entrar nessa porta e de decidir estar nela ou não. Porque
adentrando essa porta, nós estamos adentrando ao caminho que conduz ao céu. Porque de forma posicional, nós adentramos, quando cremos no sacrifício de Cristo, a essa fé, dentro desse código de ética. E agora temos um processo ou uma carreira que nos está proposta para seguir se entregando ao Espírito Santo para entrar em conformidade com aquilo que é a vontade do pastor. Então, adentrar a porta estreita significa adentrar em comunhão com Cristo. Não se entra no aprisco, ou no reino, ou na fé, se não for por Cristo. Tem que ter o cheiro do pastor, tem que ser marcado, contado, selecionado pelo pastor quando se decide, porque essa porta ela é pregada para todos, quando se decide entrar nela por meio do arrependimento e da fé. Já no tópico de número 1, portas e caminhos, ele traz o texto do Antigo Testamento de Provérbios 15, 24, que é uma decisão que o sábio decide a vida, mas o tolo ou o ímpio ou o que não tem juízo, o caminho da perdição e o caminho do inferno. Se essa porta é estreita, porque não se entra no aprisco se não tiver comunhão com Jesus, o caminho é apertado porque andar com Cristo, viver no reino de Deus, é um estilo de vida e não apenas uma prática religiosa. É a maneira de viver daqueles que se arrependeram, confessaram os seus pecados, obtiveram da parte de Cristo pela fé a salvação e agora eles são uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Então há uma maneira de viver que evidencia se alguém é salvo ou não. E aí é onde entra a palavra frutos. Esses frutos são produzidos se a árvore tem vida ou não. Se ela tem a verdadeira vida em Cristo, ela vai produzir os bons frutos, com certeza, que nos leva a praticar os ensinamentos e os princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Então, se nós entramos a esta nova vida, então nós adentramos nesse código de ética cristão. Nós agora seguimos tudo aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5, 6 e 7 e entregamos a nossa vida a Ele. Então agora nós temos uma nova vida. Já aqueles que escolhem a porta larga, ou caminho espaçoso, pode ser aquela que dá acesso àquilo que não precisa de esforço nem de responsabilidade de comunhão para obter, ou de perder o acesso à porta estreita, ou de fugir do local da porta estreita, negando a verdade de Deus. E a Bíblia fala muito sobre isso, como por exemplo, em Romanos 1, quando eles mesmo conhecendo Deus e tendo conhecimento de Deus, eles desprezaram esse conhecimento de Deus e Deus os entregou ao seu próprio sentimento. Então, o que seria estar nessa porta larga e andar por esse caminho largo? É não fazer a vontade de Deus e simplesmente fazer a minha vontade. Em Juízes 21, 25, diz que cada um em Israel fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. Resultado, anarquia. Não havia governo, eles não respeitavam os seus líderes. Então, se não há governo, não há líderes, há anarquia, não há obediência a Deus, então o povo vai à desgraça. Simplesmente isso. E como nós podemos encontrar mais isso nas Sagradas Escrituras? Podemos encontrar em Judas, versículo 4, versículo 8, versículo 10 e versículo 12. Use essas referências na sua classe. Podemos encontrar em 2 Timóteo, capítulo de número 2, que nos últimos tempos virão homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, aborrecedores de pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Destes, afasta-te. Então, se eu não quero fazer a vontade de Deus, então a minha vontade ela vai me destruir. Simplesmente. Mesma coisa aconteceu com o anjo que caiu. O próprio fogo que havia dentro dele consumiu ele, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele se ensoberbeceu pela sua própria aparência e pelo desejo do que ele queria fazer. Então, todas as vezes que nós desprezarmos essa porta e esse caminho estreito de comunhão e de cumprir a palavra para fazer a nossa própria vontade, já não estamos mais nessa porta estreita. E muitos querem interpretar que estreito é apenas porque temos que fazer uma consagração, mas não é isso. É um estilo de vida.
É o andar diferenciado daqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. São as três palavras: entrar, se ajustar e perseverar. Ainda na página de número 13, para quem está com a revista do professor, nós temos o auxílio bíblico teológico. E no auxílio bíblico teológico, ele diz que Jesus apresenta em Mateus 7, 13 e 14 um paralelismo antitético, uma porta para a vida e outra porta para a morte. Você entra aí no nosso canal Bíblia de Fato e terá um vídeo explicando com exemplos bíblicos o que é paralelismo antitético, para que você também explique aos alunos no domingo pela manhã. O segundo tópico ele fala com o título Por que entrar pela porta estreita é difícil? E aí onde temos que ter um cuidado muito grande nessa aplicação. Porque eu já falei sobre isso. Mas por que é difícil? Não há mérito em nós. É apenas difícil por causa de uma decisão. E o comentarista, o pastor Osiel, ele fala sobre isso. A dificuldade do egoísmo, do ego, da idolatria, do apego aos bens materiais e por aí vai. De achar que todo caminho leva à salvação. É a porta larga e estreita. Então, essa é a dificuldade, é o nosso eu. Mas quando nós vencemos isso, convencidos pela pregação do evangelho, porque nós não conseguimos nos libertar de nós mesmos, mas quem nos liberta é Cristo. Então, quando ele nos convence, nós aceitamos, somos libertos de tudo isso e podemos vencer com a graça do Senhor. Por isso eu quero sugerir um vídeo que é Tomando o Reino por Força. O que significa tomar o reino por força? Será que eu vou com a minha força e digo o reino agora é meu e agora eu sou salvo, eu consegui, né? Eu sou o fortão. Será que é isso? Então entra lá nesse vídeo, canal Bíblia de Fato, mais um vídeo como subsídio para a sua aula. Paulo diz em Gálatas 2:20: Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, que vivo nesta carne, né, neste corpo, eu vivo na fé. Ou seja, eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade, Sermão da Montanha, eu faço a vontade daquele que me alistou. É a vontade dele que interessa agora. Então, porta também fala de oportunidades, e nessas oportunidades não poderá entrar quem ama o mundo, segundo 1 João 2, 15, 16 e 17, que é o texto que ele traz aqui. Aquele que ama o mundo, aquele que ama as concupiscências do mundo, aquele que não consegue negar as coisas do mundo por Cristo, mesmo que ele frequente igrejas, que ele tenha algum tipo de religião, ele não vai passar, porque ele não está na porta, ele não está no reino. O reino não é uma aparência, não é uma roupa, não é uso e costume. O reino está para aqueles que se arrependeram e produzem os frutos que evidenciam que essa pessoa, de fato, é salva. Paulo diz em 2 Timóteo 4,10 que Demas, um dos seus companheiros de ministério, amou o presente século. Ou seja, ele era crente, mas ele decidiu, não, eu amo mais a minha vontade. E amou mais esse mundo e ele se perdeu. Então, quais são as razões das exigências para permanecermos nessa porta estreita? Simplesmente porque Deus é um ser moral e o objetivo de Deus é nos transformar. Esse caminho apertado, ele requer essa transformação, essa decisão. Então, quando eu decido, eu não decido por Deus com a fé, um crer algo subjetivo, mas é um crer de entregar-se completamente e ser moldado pelo oleiro, entregar a vida aos cuidados dele e andar em conformidade com a vontade dele. As coisas velhas já se passaram. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, falando de ressurreição, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, produzindo os frutos, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse vão não é vão, essa recompensa não é coisas desta vida. Não é vão para ganhar bênçãos materiais. Esse não é vão é você não ficará no túmulo, não é em vão. Você será ressuscitado com um corpo glorioso. É isso que a palavra está dizendo. Então, permanecer na porta estreita, permanecer no caminho, porque se estamos em Cristo, nós não iremos nos perder. Por quê? Porque o pastor está na porta. Nós entramos pela porta aonde está o pastor e ele é a porta, porque no lugar da porta ele está lá. E agora somos marcados pelo pastor, temos a marca do pastor.
temos o cheiro do pastor. Ele está lá com a vara e com o cajado para as ovelhas e para os inimigos. Nós temos proteção com os muros do pastor. E ele mesmo, se algum inimigo tentar pular, ele coloca para correr. Esse é o nosso pastor. Enquanto estamos dentro do aprisco desse pastor, nós não iremos nos perder. E é isso também que é sugerido aqui em Lucas 8, 13 e 14, que é a parábola do semeador. Veja como é interessante. A parábola do semeador é o Senhor Jesus propondo a palavra para todas as pessoas e umas delas aceitam e outras não. Umas têm um coração duro e são pisadas pelas carroças, pelos animais, pelas pessoas. Outros até nascem, mas o sofrimento das pedras que se esquentam pelo sol, que apertam aquela planta, ela morre. A raiz dela logo morre e ela se torna infrutífera. As pedras falam de sofrimento. Depois, a outra planta, ela cresce num local de espinhos. Os espinhos que simbolizam os cuidados desta vida, aquilo que me incomoda nesta vida, faz com que essa planta também não se torne frutífera. Mas há aqueles que recebem a palavra, a planta entra dentro da terra, germina, cresce e multiplica muito mesmo. Então, esses são os que produzem frutos de quem se arrependeu verdadeiramente. Quem não se arrependeu verdadeiramente, quem parece arrependido, não é arrependido. Quem se arrependeu se entregou a Cristo como governante da nossa alma. E no tópico 3, ele vai finalizar segundo a exegese de Mateus capítulo 3 e da mensagem de João Batista para aqueles que vinham até ele para serem batizados. Então, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Como se entra? Aí o comentarista diz: pelo arrependimento dos seus pecados, pela confissão dos seus pecados e produzindo fruto digno daqueles que se arrependeram. Não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia. E aí entra a questão do apelo. O apelo, ele não é só um apelo, mas ele tem que ser feito da maneira correta. O apelo para alguém aceitar Jesus não é fazendo promessa de mudança de vida social, prometendo bens materiais, casa, casamento e que Deus vai curar a tua doença. Esse não é o apelo que Jesus quer. É o apelo de João: produzir frutos. Arrependei-vos, porque Jesus está aqui, ou seja, a porta está aqui à disposição para entrar, mas é preciso se arrepender. E não se arrepender de um pecado, mas se arrepender de toda a vida de pecado. Por isso que nós passamos a ter uma nova vida, ou a viver, ser vivificado, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 2. A propósito, em Efésios 1, 13 e 14, mostra que quando nós cremos na pregação, nós somos selados com o Espírito. Então, quando nos arrependemos, quando cremos, quando somos regenerados por esse Espírito, ele mora em nós. Então, já estamos fazendo parte do reino, confessamos os nossos pecados e agora precisamos produzir frutos dignos daqueles que verdadeiramente se entregaram. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. E o comentarista diz aqui no terceiro subtópico: uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele produzirá frutos dignos de arrependimento. Uma nova forma de pensar, agir, um novo estilo de vida. Ou seja, é uma mudança radical. Da noite para o dia, quando se aceita Jesus verdadeiramente, eu não quero mais viver aquela vida, não quero fazer mais aquelas coisas, eu quero agora buscar Deus, eu quero Bíblia, eu quero a igreja, eu quero me consagrar. A vida muda completamente. E esse processo de comunhão com o Espírito que dará e trará maturidade a esse neófito, fará com que ele aprenda a produzir esses frutos, a produzir o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, né, mansidão, temperança, domínio próprio. E se produz o fruto, não há acusação. O inimigo não acusa e não consegue acusar quem anda na presença de Deus. É por isso que nós queremos finalizar e depois falar uma novidade aqui para vocês, em Apocalipse 3:8, quando Jesus, que é onisciente, ele diz: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, pois, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está falando sobre esse processo. A porta de salvação está diante da igreja. Ela entra, ninguém fecha, por quê? Porque ela produz frutos dignos de quem é arrependido. Então ela guardou a palavra e não nega o nome de Jesus. No dia que negar o nome de Jesus, já está decidido a não produzir mais os frutos.
e se desvia, ou seja, dá um jeito de sair da porta e a porta se transforma em larga, porque ela desprezou o pastor. Então, se ela desprezou o pastor não está na porta, o pastor sai para ela sair. Então, isso é muito importante. Permaneça na presença de Deus. Se olhar apenas para os cuidados desta vida, você pode se decepcionar quando alguma crise vier. Mas temos que olhar para o céu. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós não iremos desistir de maneira alguma. Se você ainda não é inscrito no canal EBD Sim Senhor, faça isso agora, se inscreva. Não esqueça de avaliar o nosso trabalho, tanto deixando o seu like positivo, como deixando um comentário. O que você achou desta lição? Desta lição, já estudou e já assistiu a lição de número 1? Então volta lá para o início da caminhada, depois assiste a lição de número 2 e já estaremos preparando a lição de número 3 para a semana que vem. Entre no nosso grupo do WhatsApp, EBD Sim Senhor, para termos um contato mais próximo, nós compartilharmos mais subsídios para os irmãos prepararem a sua aula. Se você deseja contribuir conosco de alguma outra forma, você pode tanto usar o QR Code que está aparecendo aqui em cima agora, como você pode, e é aquilo que eu sugiro, ser membro do canal EBD Sim Senhor. Logo aí embaixo, você clica em Seja Membro, você escolhe uma das opções e passa a contribuir conosco, a nos ajudar. E o que acontece? Quando nós completarmos 10 membros do canal EBD Sim Senhor, nós passaremos a fazer uma transmissão ao vivo por semana, mesmo depois deste vídeo. Nós lançaremos este vídeo na segunda ou no máximo terça-feira, e lá na sexta ou no sábado nós faremos uma transmissão ao vivo exclusiva para os membros. Então começaremos com 10 membros para que eu não faça aqui uma transmissão para uma pessoa. Então nós chegaremos a esse número de membros, então você vai nos ajudar clicando aí em ser membro, você vai escolher uma das opções e quando chegarmos a 10 pessoas, nós iremos começar essa transmissão ao vivo e você terá um contato, feedback mais próximo conosco. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui, ao finalzinho. Próxima semana, lição 3, o céu, o destino do cristão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos estudando essa lição gloriosa, está nos dando muita graça, muita alegria de expor, mais uma seriedade de viver, de andar na presença de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar com toda a sua família, com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, que Deus lhe abençoe.